Bom dia, você que nos acompanha nas nossas devocionais não temas, aqui na sexta-feira. Que Deus abençoe a sua vida, né? E para você que ainda não conhece, né, esse momento, já faz alguns anos desde a pandemia que nós estamos trazendo essas devocionais uma vez por semana, né? Já fizemos ali as devocionais dos bem-aventurados. Foram 54 textos, né? Ou seja, um ano vendo aí essa questão da felicidade e da bem-aventurança na vida cristã. E agora nós estamos vendo aqui as devocionais não temas, né? São mais de 220 textos na palavra de Deus em que essa expressão aparece: não temerei, não temerás, não temas, né? E nós vemos ali alguns temores que os homens e mulheres de Deus passaram e Deus também auxiliando, e também expressões que as pessoas disseram, né, como um positivismo e que não ajudaram em nada, né, e que aquilo ali não valeu para a vida. E Deus, né, na sua inspirando homens pelo Espírito Santo, mostrou a importância para nós de que precisamos compreender muito bem esta palavra. Não é simplesmente chegar e dizer, não temas, né? Não fique com medo, mas há algo necessário para a nossa vida para que isso realmente tenha importância e significado para a nossa fé. E que Deus esteja abençoando a sua vida, né, e auxiliando a entender a sua palavra cada dia mais. Vamos orar e agradecer a Deus por mais este momento. Santo Deus e amado Pai, obrigado por esta manhã, obrigado pela noite de descanso, obrigado, Deus, por mais uma vez vermos a Tua palavra se cumprindo quando diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ó Deus, é pela misericórdia do Senhor que estamos aqui e queremos, ó Pai, que o Senhor, através da meditação, fale conosco, nos abençoe, nos faça compreender cada vez mais esta santa e bendita palavra, e que o Senhor seja, ó Deus, aquele que nos ajuda para não temer, ó Pai, nem o diabo, nem o mundo, nem a carne. E assim, ó Deus, vivendo nos caminhos do Senhor e conduzidos pelo Senhor, ó Deus, não precisamos temer mal nenhum. Ajuda-nos, ó Pai, nesta caminhada, auxilia-nos, e que estas devocionais, que estas meditações tragam, ó Deus, não só reflexão, mas também edificação para a nossa vida e fortalecimento da nossa fé para superarmos os desafios e as dificuldades que também se levantam a cada dia, a cada manhã, quando saímos para o trabalho, quando vamos fazer as nossas atividades, quando vamos cuidar da família, enfim, ó Deus, quando vamos fazer as mais diversas atividades, ó Deus, quantos intempéries podem acontecer, e o Senhor está conosco para nos auxiliar em todos eles. Por isso, ó Pai, abençoa a todos que estão nos acompanhando, e que assim, ó Deus, aqueles também que ouvirão essa mensagem após este momento, que também o Senhor aplique da maneira como Tu queres. Em nome de Cristo Jesus. Amém. O texto de hoje é um texto muito conhecido, né? Tanto dentro da igreja cristã como fora da igreja. O Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Então nós temos este belíssimo salmo que nos traz refrigério para a alma, né? Aonde o Senhor nos alimenta, onde o Senhor nos guia, onde o Senhor nos abençoa. Um salmo maravilhoso, né? Como Charles Spurgeon vai dizer, a pérola dos salmos,
né? E assim nós temos esta belíssima composição do rei Davi. É claro que não veio, né, do seu próprio coração, mas como Pedro nos ensina, ele foi inspirado pelo Espírito Santo a escrever o que escreveu, né? E algo que ele também viveu, né? E que Deus também usou isso para nos edificar hoje, nos nossos dias. E o verso de número 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. É interessante que nesta poesia, aqui já está a divisão de quatro frases para nós aproveitarmos aqui nessa manhã, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nós temos aqui uma possibilidade, algo que pode acontecer, ainda que, né? Mas fala de um lugar também tenebroso, um lugar difícil, uma expressão que nós podemos encontrar em outros versos da palavra de Deus, sombra da morte, e que cada um deles tem um significado difícil, né? Um significado que ninguém gostaria de passar. A segunda frase, não temerei mal nenhum, ou seja, o não temas está aqui, mas ele diz mal nenhum, ou seja, não é o temor de algo específico, mas é o temor, um não temas bem abrangente, ou seja, de qualquer tipo de temor, de qualquer tipo de medo, eu não vou ter, porque algumas coisas que estão implícitas aqui que nós vamos entender. Então, esse mal nenhum é importante. Já pensou você ter esta condição na sua vida, não precisar temer, ainda que situações tão difíceis de morte possam vir sobre você? Isso é importante, ou seja, isso é algo que todo mundo gostaria de ter, né? Esta força e esta fé para não temer nenhum mal sobre a sua vida. Terceiro, porque tu estás comigo, ou seja, a explicação de por que ele não teme, porque ele, mesmo que ande por situações tão adversas, por que ele não teme? Porque tu estás comigo. E aí nós vamos ver um pouco desse tu, né, que está com ele, ou seja, a presença desse pastor, como o versículo 1 diz, o Senhor é o meu pastor, desse Senhor que está presente na sua vida. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E a quarta frase, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Veja, esse não temer mal nenhum, né, tem uma explicação da presença de Deus, mas também tem uma ação de Deus sobre a vida daquele que não teme, aonde esses dois instrumentos nos trazem aí algumas implicações para a vida, e assim eu não preciso temer mal nenhum quando eu temo a Deus, né, e as suas ações e respeito o seu agir em minha vida. Então, nós vamos dar uma olhada aqui nesse verso, já que este salmo é muito conhecido, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, nós vamos ver aqui este verso mais propriamente, né? E eu queria deixar aqui uma reflexão que Charles Spurgeon faz desse salmo com relação ao Salmo 22 também, porque o Salmo 23 está na posição em que ele está, para que você compreenda a beleza deste salmo, porque o Salmo 23 é o Salmo 23. Ele diz assim, Charles Spurgeon: não há nenhum título inspirado para este salmo, não é necessário, pois ele não registra nenhum evento especial e não precisa de outra chave além daquela que todo cristão pode encontrar em seu próprio peito. É a Pastoral Celeste de Davi. É uma obra poética excelente que nenhuma das filhas da música pode superar.
A clarinada da guerra aqui dá lugar ao cachimbo da paz. E aquele que tão recentemente chorou as mágoas do pastor, em melodia ensaia as alegrias do rebanho. Sentado sobre uma árvore frondosa, com o seu rebanho em volta, como o pastorzinho de John Bunyan no Vale da Humilhação. Visualizamos Davi cantando essa pastoral incomparável, com um coração cheio de alegria. Ou se o salmo é produto dos seus anos avançados, temos certeza de que a sua alma se voltou em contemplação para os solitários ribeiros de água que ondulavam sussurrantes entre os pastos do deserto, onde nos primeiros dias ele fazia a sua morada. Esta é a pérola dos salmos, cujo esplendor suave e puro deleita os olhos. Uma pérola que o rio Helicon não precisava se envergonhar, embora o Jordão o reivindique. Desse canto delicioso pode-se afirmar que sua piedade e sua poesia são iguais. Sua doçura e sua espiritualidade são incomparáveis. E aí, fazendo uma reflexão sobre o Salmo 22, ele diz: a posição deste salmo é digna de nota. Segue o Salmo 22, que é peculiarmente o Salmo da cruz. Não há pastos verdes, não há águas tranquilas do outro lado do Salmo 22. Só depois que lemos meu Deus, por que me desamparastes, é que chegamos a o Senhor é o meu pastor. Precisamos conhecer por experiência o valor do derramamento de sangue e vermos a espada acordada contra o pastor, antes que possamos verdadeiramente conhecer a doçura do cuidado do bom pastor. Então não esqueça disso. Nós estamos falando aqui do Senhor, que é o nosso pastor, e esse Senhor que foi desamparado ali na cruz, como o Salmo 22 vai ser lembrado por Cristo ali na cruz. Nós estamos falando de alguém que nos amou e que cuida de nós o tempo todo, que está conosco o tempo todo, pois depois que ressuscitou, Jesus mesmo vai nos trazer esta informação. Por isso não precisamos temer. Por isso não precisamos ficar angustiados em situações adversas, pois temos ao nosso lado alguém para nos ajudar. Esta é a beleza do Salmo 23, e que nós temos esta pérola para nós. Então vamos lá para o verso 4. Ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ainda que eu ande, eu não preciso temer mal nenhum, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Nós temos aqui, primeiro, uma possibilidade. Ele não está dizendo que ele está andando na sombra da morte, mas ainda que ele venha a andar sobre este vale, ou estar nessa situação, ele fala que não vai temer mal nenhum. Quantas vezes nós pensamos nas possibilidades? Nós já vimos isso há 3 semanas atrás, ali com o Jó, no capítulo 3, quando ele diz: aquilo que eu temia, isso veio sobre mim. Ou seja, Jó está falando que ele já pensava em coisas que traziam temores sobre a sua vida. E aquilo que ele temia, então aconteceu. Ele já fazia suas reflexões de que, se isso acontecer sobre mim, eu tenho temor sobre algumas coisas que podem acontecer. Você já fez essa reflexão sobre a sua vida, sobre alguns aspectos que podem te incomodar ou podem te perturbar? E sugiro que você reflita sobre isso, como nós fizemos a reflexão em Jó, capítulo 3, ali há mais ou menos 3 semanas atrás. E assim, nós somos também aqueles que temem algumas situações. E Davi está dizendo: ainda que essa situação aconteça, ainda que eu venha a estar sobre o vale
da sombra da morte. É interessante que alguns versos na palavra de Deus falam sobre essa sombra da morte. Jó, capítulo 10, versículo 21, ele usa essa expressão para falar sobre morte. Ele diz aqui em versículos de 20 a 22, não são poucos os meus dias, cessa, pois, e deixa-me, para que por um pouco eu tome alento. Antes que eu vá para o lugar de que não voltarei, ele está falando aqui da sepultura, para a terra das trevas e da sombra da morte, terra de negridão, de profunda escuridade, terra da sombra da morte e do caos, onde a própria luz é tenebrosa. Jó está se referindo aqui à própria morte, à sepultura, de que morrer era melhor do que aquela situação em que ele está vivendo, aquela dor e aquela angústia que ele está sofrendo. Jó 16 diz, o meu rosto está todo afogueado de chorar, e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Embora não haja violência nas minhas mãos e seja pura a minha oração. Aquela situação em que Jó está vivendo, ele considera aquela situação como sombra da morte. As minhas pálpebras, e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Ele não consegue abrir os olhos, ele está com os olhos fechados, ou seja, a sombra da morte aqui é uma escuridão, onde ele não consegue ver esperança e ele só chora. Já viu situações assim? Já presenciou alguém assim? Ou já viveu situações como a de Jó, em que você só chora por causa do desespero, da angústia, daquele sofrimento? Jó chama aquela situação de sombra da morte. Jó 24:17, pois amanhã para todos eles é como sombra de morte, mas os terrores da noite lhes são familiares, de um desespero, de uma situação em que ele não vê esperança, mas ele considera como a sombra da morte. O Salmo 23, que nós já lemos, Isaías 9, que Jesus também vai falar sobre isso. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Isaías está falando aqui da promessa do Messias, e que Jesus também em Mateus vai nos trazer estas mesmas palavras, de que as pessoas sem Deus, as pessoas sem Cristo, e Cristo que é a luz do mundo, então quando ele veio, resplandeceu a luz sobre eles. Ou seja, a sombra da morte aqui é para aqueles que não têm Cristo. A sombra da morte aqui em Isaías é para aqueles que não creem no Senhor Jesus Cristo como Salvador e Senhor das suas vidas. Veja como mudou a situação e essa expressão usada. E aí em Mateus 4,16, Jesus então vai trazer esta expressão de novo do que Isaías diz. Jeremias 2,6 diz assim, Jeremias 2,6, sem perguntar, onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. Ou seja, Jeremias está lembrando o povo aqui daquele momento do deserto. Sombra da morte aqui era o deserto. Era aquele momento em que saíram do Egito e durante 40 anos andaram naquele lugar onde não tinha pessoa nenhuma. E ali, naquele deserto, Deus estava com eles, na nuvem de dia, na coluna de fogo à noite, e através do tabernáculo eles podiam ter a presença de Deus ali durante aqueles 40 anos até chegar à terra prometida. Mas foi um tempo de deserto, um tempo em que Jeremias está falando terra de sequidão e sombra de morte, porque muitos morreram no deserto, muitos prostraram-se no deserto, como Hebreus também 4 vai dizer
que eles andaram, mas não entraram no descanso do Senhor. Então, a sombra da morte aqui foi o deserto, em que nós também podemos viver algumas situações como do deserto, como Jesus, como o povo do deserto, né? O povo que saiu do Egito também viveu. Então nós temos aqui, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, se chegar momentos da minha vida como deserto, se chegar momentos da minha vida como momento de morte, de uma enfermidade difícil, se chegar momentos na minha vida de perdas, seja do trabalho, seja de situações que eu, como Jó, vou perder muito, como ele perdeu família, ele perdeu a saúde, ele perdeu seus bens, isso pode nos acontecer. A sombra da morte é uma possibilidade. Mas e aí, como você vai ficar quando a sombra da morte vier? Quando esses tempos em que a sombra da morte aparecer, o vale da sombra da morte você tiver que passar. Talvez você nunca passou por um vale de sombra da morte. Talvez você venha passar daqui a alguns anos, ou talvez hoje, ou talvez amanhã aconteça isso. Né? Claro que a gente não quer que isso aconteça. E Davi também está pensando nisso. Davi não está passando, mas está pensando, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, como você vai ficar? E ele diz, então, na segunda frase, não temerei mal nenhum. Ou seja, ele pensando nessa possibilidade, ele pensando nessa situação que pode acontecer, ele então, se Deus é seu pastor, se o Senhor é seu pastor, que tem auxiliado dele, ele pode pensar, pode vir situações que eu não vou temer. Ele fala sobre isso em outro salmo também, né? Que poderá fazer o homem, né? Não temerei, ainda que um exército se levante contra mim. Olha o ainda que de novo, pensando em possibilidades. Ele não está sendo aqui pessimista, mas ele está sendo realista, de que situações adversas, circunstâncias adversas podem acontecer. Nós não estamos, porque somos cristãos e porque cremos em Cristo, não estamos numa bolha, num sistema fechado em que nenhum mal virá sobre a nossa vida. Pelo contrário, né? O mundo nos odeia, como Jesus disse, e nós sofreremos situações como Paulo nos ensina na segunda carta de Coríntios, no capítulo 1. Mas nós não nos guiamos pelas circunstâncias, mas andamos por fé, como no capítulo 5 ele vai dizer da segunda carta de Coríntios. Então, ainda que venha alguma coisa, quando você pensa nessas situações, como você estará? E aí a segunda frase agora ele diz, não temerei mal nenhum. Mal nenhum é qualquer tipo de dificuldade eu não vou temer. Mas aí algumas circunstâncias, né, você pensa, isso aqui eu tiro de letra, pode vir que eu sei que vai ser difícil, mas eu dou conta. Mas se vier aquela outra situação, eu não sei. E Davi está colocando aqui que o Senhor, como seu pastor, ele não precisa temer mal nenhum. Ou seja, ele coloca agora tudo dentro de um pacote só e diz que o Senhor, com ele pode enfrentar qualquer tipo de coisa. Ele não precisa temer nada neste mundo. O que me poderá fazer o homem? Em outro texto ele vai dizer sobre isso. Né? Se Deus está comigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Como Paulo diz em Romanos 8. Então, Davi aqui está nos colocando essa questão de que Deus, quando está conosco, nós não precisamos temer as questões dessa vida. Porque Jesus mesmo nos ensinou em Mateus 5 que este mundo, o Pai, vai passar, né? Mas a palavra dele não. Então, como você tem lidado com algumas circunstâncias? Tem colocado na balança de observar e perceber que isso aqui eu dou conta, mas isso aqui não. Davi está nos ensinando que com o Senhor sendo o seu pastor, mal nenhum ele vai temer. Ele não precisa temer mal nenhum.
E eu preciso observar, fazer essa reflexão na vida de quais as circunstâncias que eu estou tranquilo e quais outras que me incomodam. De que tem algumas coisas que eu tenho medo. Mas Davi está nos dizendo e nos ensinando, inspirado pelo Espírito Santo, que Deus em nós e Deus agindo em nossas vidas, não precisamos temer mal nenhum. A terceira frase que ele nos traz aqui nesse salmo é: porque tu estás comigo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A presença de Deus aqui com Davi é que dá a ele a segurança de pensar que nas possibilidades, é que dá a Davi essa tranquilidade de que ele não precisa temer nenhum tipo de mal sobre a sua vida, porque Deus está com ele. Deus está com ele. Essa expressão da presença de Deus, nós vemos aqui que Jesus também disse isso ali em João 14:6, né? Que ele nunca deixaria os discípulos a sós, mas enviaria um Consolador para estar com eles. E através do Espírito Santo nós temos também a presença de Deus conosco. E assim, nós não precisamos temer se temos Deus ao nosso lado, né? Jesus também, ali em Mateus 28, diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco, ali em Mateus capítulo 1, versículo 23, esse Deus conosco é que nos dá essa segurança e essa tranquilidade de, em várias situações da vida, ficarmos tranquilos. Não precisamos temer mal nenhum se Deus está conosco. Agora, a pergunta que você precisa fazer é: Deus está comigo? Aqueles que têm Deus ao seu lado querem a presença dele, buscam da presença dele e encontram. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Jeremias diz isso. Então, esta pergunta é importante, porque se Deus não está com você, não adianta dizer não temerei mal nenhum. Se a presença de Deus não está conosco, estamos perdidos, estamos numa situação complicada. Nós precisamos da presença de Deus, nós precisamos buscar a presença de Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Como você tem buscado a presença de Deus? É a presença do Senhor que vai te libertar de todo mal. É a presença do Senhor que vai te proteger de todo mal. É a presença do Senhor que vai fazer com que você olhe para Ele e não veja as circunstâncias. Lembra de Pedro ali em Mateus 14, que foi andar sobre as águas e quando viu a força do vento e a tempestade, tirou os olhos de Cristo e começou a afundar, teve medo e ele disse: Senhor, salva-me. O medo veio quando ele tirou os olhos do Senhor. Hebreus 12 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, corramos e prossigamos, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E nós precisamos olhar para Ele e nós precisamos buscar a presença dEle. Quando dizemos porque Tu estás comigo, nós precisamos ter essa reflexão de quanto temos buscado a presença do Senhor. E por último, ele diz aí: a tua vara e o teu cajado me consolam. Não vamos temer se temos esse Senhor conosco, mas não um Senhor que está do nosso lado, segurando a nossa mão. Não um Senhor que está do nosso lado só nos acompanhando e vendo o que a gente está fazendo. Não um Senhor que está conosco porque Tu estás comigo. Um Senhor que está ali do ladinho e vendo tudo que nós estamos fazendo e não agindo, não fazendo nada. Não, de forma nenhuma.
Esse Senhor que está conosco, esse Deus Emanuel, esse pastor que está conosco, ele está agindo e ele está trabalhando, né, a nosso favor. E ele diz aqui: o teu cajado, tua vara e o teu cajado me consolam. E isso nós temos na palavra algo maravilhoso que eu queria deixar aqui para nós encerrarmos aqui nesta quarta frase. Ele diz aí do pastor que consola, né, com o cajado e com o bordão. E ainda que pareça estranho, esses instrumentos se referem ao amor de Deus por nós e por seu povo. Esses instrumentos são usados por Deus para nosso favor. O cajado servia para orientar, para guiar as ovelhas quando elas desviavam do caminho. Por isso o cajado tinha aquela angulação na ponta, exatamente para puxar ali pelo pescoço da ovelha, puxá-la para o caminho certo. E a palavra aqui no original para esse cajado tem a ideia de sustentação, de apoio. Então, nós vemos aqui algo maravilhoso nesse cajado, de alguém que está nos guiando para o caminho certo. E se ele está aqui nos ajudando, então eu não preciso temer. Se ele está aqui cuidando de mim e vendo os meus erros e os momentos que eu saio fora do caminho, me puxa com seu cajado, temos um pastor então que está observando e vendo que nós somos falhos e que nossos pecados às vezes faz a gente desviar do caminho e ele nos traz de volta. O bordão, aqui esta vara, ela era usada em vários momentos aqui na palavra de Deus. Ela era utilizada para a designação de um elemento, né? uma vara ou uma madeira para bater, para debulhar o cominho, ali em Isaías 28, 27. Era também uma arma em 2 Samuel 23, 21. Um instrumento que o pastor ajuntava e contava as ovelhas, ali em Levíticos 27, 32 e Ezequiel 20, 37. E também as protegia, né, em Miqueias 7,14 e aqui no Salmo também. E aqui o vocabulário também era designado como proteção dada pelo Senhor a seu servo à medida que este caminhava pelas veredas da justiça. Enquanto caminhava, usava a vara. Também utilizava a vara como instrumento de castigo, corretivo ou disciplinar. E este instrumento de correção era usado também no escravo, ali em Êxodo 21, 20, para o tolo, em Provérbios 10, 13 e em 26, 3, no filho, em Provérbios 13, 24, 22, 15, 23, 13, 14, 29 e 15. E estas palavras, então, que nós vemos aqui nesses textos, nos mostram que a vara era usada muito para a questão de disciplina. E nós conhecemos bem ali em Hebreus 12 e também nos Salmos e em Provérbios que Deus ama o filho a quem disciplina. A vara e o cajado nos consolam e esses instrumentos é para nos lembrar de que, como filhos de Deus, Deus cuida de nós o tempo todo. E se Ele está presente conosco, agindo e não só observando, mas fazendo algo por nós, não precisamos temer. Temos alguém do nosso lado que está atuando. Um Deus que não está parado, mas está nos abençoando, nos corrigindo, nos exortando, nos mostrando o caminho, nos guiando, nos puxando de volta quando nós, como ovelhas sem rumo, estamos às vezes desviando. Ele vem e nos traz para o caminho de novo. Então, Deus faz isso, né? Em alguns momentos, Deus disse que a Assíria era a sua vara de correção para Israel. Então, até mesmo a Assíria, a Babilônia, foram também instrumentos para a correção do povo, para a disciplina do povo. Então não veja as questões, os sofrimentos da vida ou situações adversas como algo que Deus te deixou. Pelo contrário, pode ser uma disciplina do Senhor, pode ser uma disciplina do Senhor. Basta você buscar mais de Deus para entender as situações que estão acontecendo na sua vida. Por isso, meu querido, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte,
não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. 4 frases que nos falam muito sobre o não temas, sobre o que precisamos para não temer e pensando nas possibilidades que a nossa vida pode passar. Que Deus te abençoe e que você possa refletir profundamente em como você tem buscado a presença desse Deus. E somente na presença dele não temeremos mal nenhum. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pela tua vara, pelo teu cajado. E ainda que situações adversas venham, ainda que vales da sombra da morte possam vir sobre nossa vida, ajuda-nos, ó Deus, através da tua presença, do teu consolo, por meio da vara, por meio do cajado, possamos então ter a segurança de que não precisamos ter medo de nada. Senhor, abençoe e ajuda-nos nesse dia. E se os vales acontecerem, se a sombra da morte chegar, Senhor, que esta segurança possamos encontrar na tua presença. Em nome de Cristo Jesus, que eu te peço, ó Pai, a tua bênção e teu cuidado sobre todos aqueles que estão buscando a presença do Senhor. Em nome de Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Uma boa sexta-feira, fim de semana, na presença do Senhor e durante toda a sua vida, em nome de Cristo Jesus.